Enquanto assistia Takopi no Genzai, uma das primeiras perguntas que me veio à mente foi: Takopi é ou não é um vilão? Para responder a isso, vamos nos Antes de falar do tema principal do vídeo, vamos primeiro falar de um dos temas principais do anime, pois muitos julgam Shizuka e Marina como vilões, mas é uma concepção errada quem terminou o anime enxergando dessa forma, pois essa não é a mensagem que o anime quer passar. Não é sobre heróis e vilões. Takopi no Genzai é, acima de tudo, um retrato cruel da negligência familiar. O que vemos não é um simples conflito entre pessoas, mas o reflexo direto de lares quebrados, pais ausentes, de mães que abandonam e negligenciam crianças. Shizuka e Marina carregam traumas que não nasceram delas mesmas, mas do ambiente em que cresceram. Elas não são vilãs por crueldade natural, mas vítimas de um abandono constante, obrigadas a amadurecer em terrenos instáveis, sem apoio nem proteção. Esse detalhe é importante porque muitas pessoas interpretam as ações das personagens como fruto de maldade individual, quando na verdade o anime está denunciando algo maior: a falta de amor e presença familiar. Não se trata de vingança, não se trata de julgar quem é o certo ou o errado. Trata-se de mostrar como crianças privadas de carinho podem produzir violência, carregar ressentimentos e se perder em uma espiral de dor. Por isso, quando olharmos para Shizuka e Marina, não devemos vê-las como vilãs, mas como espelhos de um sistema falho. Bem, vamos entender um pouco a história da obra? Takopi é um alienígena que vem do planeta Feliz. Nesse planeta não existe a maldade humana, não há dor nem sofrimento, apenas uma positividade excessiva. A missão de Takopi é espalhar felicidade por outros mundos. Sendo assim, ele vai para a Terra. Lá, com fome, encontra Shizuka, que o alimenta. E esse é o primeiro gesto que já nos mostra que a Shizuka é uma criança empática. Bom, a partir desse ponto começamos a perceber algumas camadas da obra. Takopi funciona como um espelho do telespectador. Descobrimos o mundo junto com ele. Aos poucos, vemos que a vida de Shizuka é o oposto da vida de Takopi. Ela é infeliz, sofre negligência familiar e abandono, é vítima de bullying na escola e está completamente sozinha, sem apoio dos adultos. No começo, a negligência familiar aparece em segundo plano, pois a trama central gira em torno do bullying praticado por Marina, inicialmente apresentado como uma vilã. É importante lembrar que a obra utiliza o recurso do Show Don't Tell Me, não explica diretamente, mas mostra através das ações. Bem, Takopi, ingênuo e querendo ajudar Shizuka, assim como o telespectador, tenta várias soluções superficiais para o problema. Mas aqui já percebemos algo: Takopi nunca escuta Shizuka de verdade. Assim como parte do público, ele busca ideias que acredita que ajudariam, mas que na prática são inúteis. Ele recorre a seus gadgets, oferecendo respostas fáceis para problemas complexos. Um exemplo claro: quando Shizuka perde seu cachorro e pensa em acabar com a própria vida, ela tenta falar ali, mas Takopi fala por cima dela, sem escutá-la. Esse erro de não ouvir contribui para o trágico desfecho dela. O tempo todo, Takopi interpreta os acontecimentos a partir da sua própria perspectiva. Foi nesse ponto que comecei a pensar que ele poderia ser um vilão, ainda que inconsciente. Mesmo quando intensificava a dor de Shizuka, continuava repetindo os mesmos erros, tentando impor sua visão de mundo. A ideia de que Shizuka e Marina deveriam ser amigas, proposta por Takopi, no começo para mim parecia sem sentido, mas depois eu fui entendendo melhor. Bom, até que Takopi comete o crime de tirar a vida de Marina. Nesse ponto temos um retrato ainda mais claro de como Shizuka já estava com sua mentalidade profundamente quebrada. Ela fica feliz com o ocorrido como se fosse algo mágico, impossível de acontecer. E por um instante até o público sente alívio. A reação de Shizuka é compreensível dentro de seu trauma, mas a indiferença de Takopi soa estranha. Para mim foi mais um indício de que ele poderia ser visto como um possível vilão. O único personagem que percebe que tudo aquilo é anormal é o Azuma. Ele funciona como um mediador, ajudando o público a conectar os pontos da trama. Lá no episódio 5, finalmente vemos o lado de Marina. Até então, não havíamos considerado sua perspectiva. Nesse ponto, o público começa a enxergar a Shizuka como vilã.
já que ela apresenta alguns comportamentos cruéis e até psicopáticos. Também descobrimos que Takopi não foi enviado primeiro para ajudar Shizuka, mas sim para ajudar Marina, e que no fundo, Marina e Shizuka compartilham semelhanças profundas. Ambas mostram empatia quando encontram Takopi com fome. Em algum momento, ambas ficam completamente sozinhas, sem amigos e sem apoio familiar. Ambas sofrem abusos. Marina sofre abuso da própria mãe e constantemente desconta na própria Shizuka. Ambas crescem em ambientes disfuncionais, onde os pais brigam e os problemas recaem sobre as filhas. Apesar disso, em algum ponto da história, mesmo com Takopi intensificando suas dores, as duas se sentem gratas pelo tempo que tiveram com ele. Isso mostra o quanto ansiavam por ajuda. Mesmo uma ajuda ruim já era algo melhor do que o vazio que viviam. No fim, os traumas familiares deturparam suas mentes a ponto de se tornarem violentas. A ajuda irresponsável de Takopi contribuiu para que ambas acabassem tirando suas próprias vidas. É importante ressaltar que o argumento de que crianças já sabem o que fazem, ou que suas ações são apenas reflexo de caráter, é infundado, dentro e fora do anime. Basta observar casos reais como o de Beth Thomas, uma criança que cresceu em um ambiente disfuncional e desenvolveu psicopatia. Com tratamento, ela conseguiu se recuperar e hoje leva uma vida normal. Autores clássicos da psicologia do desenvolvimento ajudam a entender a limitação da consciência infantil. Jim Piaget, por exemplo, mostra que crianças de 7 a 11 anos estão no estágio das operações concretas. Isso significa que elas conseguem entender situações concretas, mas têm dificuldade com consequências abstratas ou de longo prazo. Crianças mais novas, de 2 a 7 anos, nem sequer compreendem plenamente intenções ou causalidades complexas. Lawrence Kohlberg, por sua vez, explica que nos estágios iniciais do desenvolvimento moral, as crianças tomam decisões baseadas em evitar punição ou buscar recompensa, sem internalizar princípios éticos complexos. A moralidade adulta só surge gradualmente, geralmente na adolescência. E Levi Vygotsky destaca que o pensamento infantil é socialmente mediado. Ou seja, as crianças dependem de estruturas externas e do aprendizado social para compreender as consequências de suas ações. O Takopi, apresentado como um personagem ingênuo e fofo, intensifica a dor das crianças ao tentar salvar sem compreender. Nessa ingenuidade, contribui para tragédias, chegando até a tirar uma vida. A princípio, isso causa estranhamento. Como uma figura tão positiva poderia carregar algo tão pesado? Mas é justamente essa contradição que dá força à obra. Takopi também precisava de alguém que o guiasse. Assim como Shizuka e Marina não tiveram apoio dos adultos, Takopi não tinha ajuda para compreender a dor humana. E é o Azuma, outra criança que também precisava ser ouvida, quem traz a mensagem essencial para Takopi. Escutar quem sofre é mais importante do que oferecer respostas fáceis. Esse ensinamento veio do irmão de Azuma e simboliza a chave que faltava. No final, compreendemos que o verdadeiro erro de Takopi foi não ouvir. Ele representa o público que busca vilões e soluções rápidas sem se aprofundar na dor alheia. Sua redenção acontece quando percebe que não basta tentar consertar os outros. É preciso estar presente, ouvir, dialogar. Apesar que no fundo sabemos que os mais culpados são os pais. O pai de Shizuka, que abandona e constrói outra família, negando que ela seja sua filha, o pai da Marina, que abandona a filha, a mãe de Shizuka, que a ignora, e a mãe de Marina, que comete violência contra ela. Outras obras também retratam a negligência adulta diante do sofrimento infantil, como O Túmulo dos Vagalumes. Mas Takopi vai ainda mais fundo, ao expor como um ambiente familiar disfuncional molda e destrói as mentes das crianças. A mensagem final é clara. Para aquelas crianças que precisam de ajuda para serem felizes, não existe caminho fácil. É preciso esforço, empatia e sacrifício, como o próprio Takopi demonstrou ao fim. Talvez a dor nunca desapareça completamente, mas com escuta e apoio, elas não estarão sozinhas.